Olá pessoal, paz e graça, Pastor Daniel falando com vocês. Gente, nós vamos falar um pouquinho só, uma introdução rápida aqui, para colocar mais um vídeo aqui no nosso canal. E eu quero convocar você, dia 28 de outubro, 28 agora mesmo, a estar comigo aqui. Nós vamos tentar colocar ao menos uma vez por semana esse conjunto de vídeo que nós vamos fazer uma análise crítica e com bases robustas, filosóficas e científicas, provando que a psicanálise é uma fraude, provando que a psicanálise é não podemos chamar de pseudociência. Você não pode chamar uma coisa de pseudociência quando, na verdade, ela não tem nada de científico na coisa. Entenda bem, a gente só pode chamar de científico, de pseudociência, aquilo que pelo menos se apresenta, que tem assim uma roupagem de ciência. A psicanálise é como se fosse um darwinismo, tentativa de darwinismo científico. Ele só existe na cabeça dos próprios darwinistas. E eles lutam bravamente para dizer que aquilo que Darwin escreveu é verdade ou não foi bem assim. Mas não é sobre darwinismo que eu quero falar aqui, e sim sobre a psicanálise. Rápido, esse vídeo não vai demorar muito. É mais uma chamada aí para o dia 28 de outubro. Se inscreve nesse canal, compartilha esse vídeo o máximo, porque nós vamos tratar nesse canal, o nome do canal é Crer Também Pensar. Eu vim de dois ramos, um teológico e outro filosófico. Eu venho disso aí. Quando eu ingressei na psicanálise, quando eu fui apresentado ao pensamento, eu era bem novo, bem jovem, ainda trabalhava, ainda era radialista na época. E as pessoas tinham um rapaz que, na rádio que eu trabalhava, era pastor também, e ele fazia psicanálise, falando ali do ano 2002, por aí assim. Estava bem recém-chegado, já tinha muita gente fazendo, mas no meio evangélico ainda era de pouco atrativo, tal. E foi ali que eu fui embarcando nessa coisa. Comecei a estudar, não achei muita graça, parei. Depois voltei, fiz consultório, tudo isso. E depois de muito tempo trabalhando com isso, eu sempre anseiava, buscava ter naquilo um significado científico para a coisa. Mas nunca encontrávamos. Seja sincero, você que é um psicanalista hoje, o que é científico no que você faz? Qual é a diferença disso para uma pagelança e assim por diante? Qual a diferença disso? Me perdoe a crítica, mas psicanálise você pode dizer, os meus pacientes estão bem, tudo isso. Quando você desvincula, tenta fazer de doença aquilo que são condições filosóficas em qual a pessoa se depara, você não vai conseguir explicar nada. Aí você vai ter que criar coisas, que nós vamos falar disso dentro desse curso que a gente vai fazer, inteiramente gratuito. Aí tem pessoas que estavam me acusando outro dia, você está fazendo isso para vender curso e não sei o que. Não, o curso que a gente vai fazer não é nem curso, é uma série de vídeo aí, dia 28 de outubro, a partir do dia 28 de outubro. Totalmente de graça, vai estar aí na internet para quem quiser baixar, quem quiser reproduzir, quem quiser criticar. Fique muito à vontade com isso.
Mas percebe, gente, uma das invenções freudianas foi a ideia do inconsciente. Isso é perigosíssimo, porque a partir do inconsciente, o que é o inconsciente? São memórias que eu tenho, das quais eu não me lembro, ou das quais eu nem tenho informações sobre elas. São memórias, basicamente, assim, o inconsciente são memórias que eu não sei que ela está lá, ou seja, como é que é isso? Então eu nunca passei por aquilo. Você entende que Jung, quando foi fazer essa demonstração, foi tentar evoluir isso para a questão do inconsciente, para montar ali, ser o pai da psicologia moderna, Jung. Jung era um espiritualista. Ele ligava mais o inconsciente à questão das religiões xamânicas, das religiões de mistério, do que a qualquer outra coisa disso. Agora criaram métodos de reprogramação da mente, e tem um monte de gente aí achando que está arrebentando com isso. Olha, eu reprogramo uma pessoa que está com depressão e coloco ela para cima e aquele negócio todo e não sei o que mais. Não faz, não. Sabe por quê? Porque a psicanálise é como se fosse um placebo. A psicanálise é como se fosse um placebo. Placebo é aquele remédio, pílula de açúcar, pílula de farinha, que você escolhe uns pacientes doentes e dá o placebo para uns e dá o remédio de verdade ao outro. A psicanálise, ela, quando tentaram colocar ela em uma roupagem, e isso é culpa da própria maçonaria, que faz isso, a maçonaria fez o favor de dar uma roupagem ao darwinismo e dar uma roupagem depois à psicanálise, dar uma roupagem às duas, como se fosse ciência. Basta você ver, tem um livro chamado A Aurora de Jung, que o autor é um autor maçônico, e ele faz ligações interessantíssimas entre Jung e a maçonaria, entre a psicanálise e a maçonaria, assim. É um livro, eu vou trazer ele à baila aqui, quando a gente começar esse estudo, quando for falar de Jung, você verá que a ligação entre maçonaria e Jung, e Freud, esses caras todos, está muito ali, bem ligada, bem ajustada, não tem nada de longe, não. Então eu estou vendo os pastores, gente, se você, olha, de novo, vou avisar vocês, se vocês não são pastores, se vocês não são cristãos, esses vídeos não é para vocês, porque vocês podem fazer o que quiserem da sua vida. Entrem, sejam xamãs, sejam filhos da luz, vão para fazer yoga, qualquer outro tipo de coisa dessa aí, deve de dar certo para vocês. Eu estou falando com aqueles que se intitulam cristão e dizem que Cristo é suficiente para eles. É com esse tipo de gente que eu estou falando. Eu não estou falando com quem não tem fé em nada, com quem é ateu, viva a sua vida, eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou falando com aquelas pessoas que dizem estar escudado na cruz de Cristo e estão se alimentando e bebendo em fontes rotas, como da psicanálise, fontes que não têm um pingo de ciência naquilo, nada, nada e nada. A minha filha Débora, a gente vai falar aqui no Polígrafo essa semana que vem, eu acho. Ela está escrevendo um livro que chama-se Xamanismo Global. No livro ela defende que a ciência ela está voltando para casa. E o mundo pós-pandemia prova isso, que a ciência está voltando, a ciência médica está voltando para casa. Onde é a casa da ciência médica? No xamanismo. A casa da toda a ciência no xamanismo. Então está voltando para casa. Você quer ver uma prova disso? Tem aí um cientista, e ele é até um cara respeitado mesmo, eu até o respeito como um astrônomo, eu acho que é isso que ele é, eu não sei bem, mas ele fala muito de outros planetas e tal. Acho que é Sarkani, eu sei o sobrenome dele só. Cara bem assim, bem talhado para o que ele foi preparado ser.
Tem uns vídeos interessantíssimos, apesar de não crer em Deus, tudo bem. Não é esse aqui o foco. Ele não se diz crente, não se diz pastor, então não merece nenhuma crítica minha nesse sentido. Mas veja, o que faz um cientista acreditar que Deus não existe, mas existe vida em planetas tal, que ele disse, eu creio que existe vida em algum outro planeta, assim, 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 tal. O que faz uma pessoa não crer em Deus, mas crer em vida em outro planeta? Veja como é paradoxal isso aqui. Então percebe, gente. Ciência está voltando para casa, só isso. E a roupagem que deram à psicanálise de ciência, ela passa muito dentro disso. Porque se uma pessoa for honesta, um crente, e pegar a Bíblia e comparar o que é ensinado nos cursos de psicanálise, diga de passagem, cursinhos, né? Cursinhos ali de 6 meses, cursinhos ali de um ano, o cara que estudou um ano disso é o pós-doutorado. São cursos muito rasteiros, muita pouca matéria, muita coisa, sabe? Você vê que é crendice a coisa, você vê que é um apurado, uma técnica daqui, uma hipnose de lá, aquela coisa toda, tal. E o que fica aqui é a pergunta, o que tem de científico naquilo? Freud, desde o começo, foi uma fraude. Freud é uma fraude, por isso o título desse vídeo. A psicanálise nunca foi, nunca será, nunca passará nem perto do que é científico. Porque o que é científico, primeiro que o que é observações não pode ser científico do ponto de vista de que se é uma observação empírica, se é uma observação do ponto de vista sociológico em como se desenvolve este indivíduo em si. Ora, indivíduos são indivíduos por causa de uma coisa, por causa da sua individualidade. Então, o método que dá certo para mim pode não dar certo para o outro, e assim por diante. Então, perceba. Então, não tem nada de científico no ponto de vista de que as observações do comportamento humano estão mudando. O que tem de científico nisso? Isso foi constatado, não tem o que ver. Agora, uma coisa simples. Quem disse que, se você observar, cada psicanalista ele tem um método da coisa, não tem um método uniforme nisso. A perversão freudiana nasce quando ela nasce com o próprio Freud, que diz que toda a neurose do ser humano está ligada diretamente à sua sexualidade. E sendo assim, tudo que o ser humano vai fazer é porque ele está como se fosse aleijado sexualmente, e enquanto não se corrigir isso no inconsciente dessa pessoa, nada vai dar certo na vida dele. Só que a questão é, de novo, lá atrás, o inconsciente da pessoa, do ser humano, não pode ser comprovado cientificamente. Então Freud criou um lastro de uma coisa que ele não pode comprovar, que ele não pode colocar isso numa máquina de ressonância, ele não pode colocar em um raio-x, ele não sai na máquina de ressonância na cabeça, ele não sai nada disso, e mesmo assim ele criou, e mesmo assim tem um monte de gente comprando essa idiotice, como se fosse científico essa fala. Olha, o seu inconsciente está dizendo isso, dizendo aquilo. Outro dia eu encontrei um pastor, que ele ainda é desse ramo, e ele falou comigo assim: mas pastor, e o que nós vamos fazer com todo esse conhecimento que foi adquirido pela psicologia e pela psicanálise? Eu falei, qual conhecimento? Conhecimento do quê? De se inventar conhecimento? Então perceba, e quando a gente tenta colocar isso, e é por isso que para Freud a culpa é sempre da sexualidade, porque ele era um pervertido sexual. A coisa é sempre ali cercada de sexualidade,
daquela coisa engembrada, daquele negócio todo. Então você vai vendo o trabalho que isso dá para se manter o esqueleto disso em pé, como se isso fosse uma ciência. Irmão, a psicanálise é tão científica quanto uma cerca que tem aí na outra rua de baixo aqui minha, e ela está quase caindo de podre e estão sustentando ela com arame. Toda vez vão lá e batem um prego, colocam um arame, colocam uma tábua, aquele negócio todo para ver se segura. Porque me diga, desde quando foi criado até agora, não houve novas descobertas em Freud, não houve novas descobertas na psicanálise, não houve um avanço científico nisso, não houve nada e absolutamente nada. O que há aí é somente crendices, ocultismo, xamanismo dos mais rasteiro possível. A psicanálise é um embuste do ponto de vista científico. E ela se propondo ser uma doutrina, e quando ela invade um espaço que é da teologia, aí nós temos que fazer alguma coisa. Aí nós temos que dizer, opa, aqui não. Mas perceba que a psicanálise ela casa muito bem com algumas teologias que eu vou te falar. A psicanálise ela casa muito bem com a teologia pentecostal. Se não casasse tão bem, você basta ver o tanto de pastores pentecostais animadinhos que fazem e neopentecostais que são psicanalistas. A psicanálise entrou dentro das igrejas batistas, presbiterianas e igrejas reformadas de uma forma tão veemente que veio para ficar. Veio para ficar. Então nós estamos encontrando hoje uma pseudociência. E aí as pessoas estão achando que ao fazerem psicanálise, ao cursarem psicanálise, elas vão estar se aprimorando para ajudar outras pessoas, quando na verdade elas estão se aprimorando para colocar um monte de pessoas no inferno. Porque percebe, a primeira coisa que a psicanálise e a psicologia vai fazer é buscar o culpado do porquê você está assim. Por que eu sou assim? De novo, eu falei lá atrás que a psicanálise e também a psicologia tentam achar fórmulas e respostas fáceis para coisas dificílimas da vida. A psicanálise se propõe a fazer ciência sobre dilemas da vida dos quais não existem respostas. Eu e a Fernanda perdemos 4 filhos. Temos a Débora. Nós perdemos 4. E a pergunta que fica é: como um psicanalista responderia isso a minha esposa e a mim? Eles iriam dizer o que para a gente? Do ponto de vista filosófico, a filosofia melhor vai dizer: coisas ruins acontecem. Do ponto de vista filosófico, a filosofia vai dizer: levante-se. Você ainda está vivo? Vamos embora. Você perdeu um filho, o vizinho também perdeu outro, outra pessoa está perdendo outra pessoa que ama também nesse exato momento, mas a roda continua girando. Ânimo, vamos embora, vamos girando a roda. Mas a psicanálise pode buscar lá no meu inconsciente. O nome inconsciente já está dizendo isso. São lembranças das quais eu não tenho consciência. Se eu não tenho consciência, como é que ela faz parte de mim? Então, nessa história, nós vamos falar sobre análises do inconsciente e os seus perigos reais. Porque quando você deixa alguém dominar você, dominar sua cabeça e botar na sua cabeça que o seu inconsciente está te tratando assim ou assado, você não sabe o mal real que você está fazendo para a sua própria vida, para a sua própria existência como ser, para a sua própria espiritualidade, se você for crente. Então nós vamos analisar lá no meio do curso, sobre a caixa preta de Freud, nós vamos analisar essa análise do inconsciente e mostrar a você o mal que isso está te fazendo, que está te causando. Não está te fazendo bem, não. Pode esquecer isso aí.
Então eu convido você a convidar outra pessoa para no dia 28 de outubro. Nós vamos começar nesse canal o curso A Caixa Preta de Freud. Isso vai ser muito legal. E eu gostaria que você estivesse aqui comigo, porque nós vamos estudar psicanálise ética versus ética cristã, psicanálise versus ciência, psicanálise, e vai ser a caixa preta, nós vamos abrir tudo. Então eu convido você a estar conosco aqui nesse canal, dia 28 de outubro. Nós começamos a primeira aula. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde em nome de Jesus.